Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTuber, Twitter e algumas páginas de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Esse canal visa debater fatos do dia a dia e também temas filosóficos de interesse geral, um pouco destrinchando que filosofia é meio considerado, vamos dizer, algo elevado e sem interesse para muita gente, mas que impactam no dia a dia, né? Existe uma filosofia de vida, as pessoas, grupos têm uma filosofia de vida, as religiões têm uma filosofia de vida, embora não sistematizadas nesse sentido. E a importância histórica, nós vamos relembrar aqui que antigamente, sob o termo filosofia, englobava-se todo tipo de conhecimento. E a filosofia, na época de Aristóteles, Platão, ela se ocupava de história, medicina, arquitetura, outras coisas, todas eram da filosofia. O estudo de pessoas para entender, para ter conhecimento em geral, eram estudos filosóficos. E depois foi se diversificando, principalmente a partir da Idade Média na Idade Moderna, a partir principalmente de Descartes e nas ciências a partir de Galileu e Copérnico, que são medievais, que fizeram essa transição. Mas ainda a filosofia ainda continua tendo importância, se você for estudar, em todas as outras áreas, como discussão, como alerta. Isso que nós queremos trazer essa compreensão filosófica e da sua importância, que no meu caso particular foi importante por um momento difícil, e a filosofia de Hegel, ela me ajudou a transpor esse momento difícil. Porque Hegel, ele fala da pessoa saber trabalhar as adversidades. Né? Adversidades são momentos difíceis. Embora ele fale em termos cognoscentes, né? Em termos cognitivos, em termos de educação, mas implicitamente tem um lado pessoal, né? Isso que eu captei, até já tentei falar aqui, né? Que esse lado pessoal na filosofia é uma cadeira chamada ética, ou moral, né? As duas separam um pouco, mas moral e ética são as bases para ter essa questão de orientação pessoal no dia a dia. Nós estamos vendo 3 linhas filosóficas da Grécia Antiga. A Grécia, a Grécia ela é considerada o berço da filosofia, né? E até hoje tem influências em vários outros setores, os mais elevados, mas nós vimos algo bem específico que até hoje influenciam na questão prática do dia a dia de várias pessoas, que são as filosofias ceticistas, a filosofia epicurista e a filosofia estoica. E nós não procuramos, só demos um contexto geral sobre cada uma das filosofias, bem geral e histórico, né, de onde surgiu, não chegamos a detalhes, que nossa importância aqui é trazer para o dia a dia, e na primeira exposição nós colocamos onde se encontra essa influência, né,
É difícil saber se é influência ou talvez os filósofos lá da Grécia, há mais de 2000 anos atrás, captou o espírito humano que, independente de raça, credo, tudo, né? Orientação sexual, mas o pensamento humano, ele é o mesmo em todos. Hoje ainda está tendo um problema, assim, né, que se despreza, tem o preconceito racial, alguns ainda buscam ressurgir como uma raça superior, tudo, né? Mas a história recente demonstrou que não. Nós já discutimos isso aqui, voltaremos a discutir, né? E, e, e considera a igualdade, mas não é pregação, porque todos têm condições de sê-lo, né? E aí, de novo, nós remetemos a Hegel. Hegel, na questão do senhor e do escravo, ele faz uma alegoria filosófica, engloba mais a questão de conhecimento, um pouco da economia, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, do senhor e do servo, né? Mas é uma tradição que fala dominação e escravidão, ele fala isso, né? Ele não aprofundou isso, mas ele levantou o tema, né? As questões raciais é porque as pessoas de uma determinada raça, principalmente essa raça são os negros, mas pode ser os asiáticos, todos, né? Que são os amarelos, os peles vermelhas, são chamados. Eles têm uma coloração, não é aquela negra bem característica, é meio marrom, mas nos Estados Unidos, não sei a origem, fala dos indígenas com pele vermelha, né? E eles não é que eles não têm a capacidade, é por conta dos chamados acidentes, nós já discutimos aqui, lá também agora de Aristóteles, né, que fala dos acessórios e dos acidentes, é um acidente, não um acidente igual a gente vê aqui, né, de um erro que teve, não nesse sentido. O termo filosófico, acidente é algo que não descaracteriza ao público, que, ao contrário, que descaracteriza ao público a um ponto de análise, mas que é algo que veio do exterior. E os acessórios são as qualidades pessoais que a pessoa tem e dentro de uma característica de educação, que nós falamos de pessoa, né? Mas dentro de nos meios adequados, em termos científicos, de temperatura e pressão, um termo bem científico, né? Eles, nos meios adequados, teria-se o mesmo desenvolvimento. O Hegel já tem outro lado, né? Que o senhor se vê no escravo e vê que o escravo tem o do servo, né? É servidão, alguns já colocou escravidão já para recuperar isso, né? O senhor reconhece as capacidades que aquela outra pessoa tem, né? E vê que aquela capacidade é uma capacidade que ele não tem e que ele depende dela. Isso em termos cognitivos. Nós estamos só girando. Então nós vamos ver, aí nós vimos algo mais no sentido geral do positivo daquela coisa e algumas questões negativas. Nós vamos ver agora as chamadas, vamos dizer, aberrações que se produzem com cada um, que são graves e continuam sendo verificadas em nosso dia a dia. Boa tarde a todos, essa vai ser nossa temática, os pontos negativos de cada filosofia prática epicurista, ceticista, mais ou menos a ordem, ceticista, epicurista e estoica. Boa tarde a todos.